Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer uma leitura de tarô sobre o Filipe Neto. Portanto, tudo o que estiver neste vídeo não é dito como verdade, nem classificado como verdade, mas sim, não é? Independentemente que se venha a descobrir que é verdade, é uma leitura de tarô. É dessa forma que vocês têm que ver, para que eu não tome algum processo, está bem? Que acho que seria difícil, quer dizer, dito que agora vos expliquei. Porquê? Porque isto é uma leitura de tarô e eu vou jogar as cartas e eu vou dizer o que está nas cartas, está bem? E ninguém me pode culpar do resultado, sim. E independentemente de tudo, acho que estou a exagerar, não é, pessoal? Não tem como tomar um processo. Se está mais que claro que é uma leitura de tarot que eu estou a fazer, sim. E eu já vos disse o que tinha a dizer, tá? Então, não sei se você que está aí que sabe sobre tarot, se não conhece como é que funciona o tarot, funciona pela intuição. Portanto, eu tenho que ter a mente vaga, eu estou neste momento com a mente vaga, estive já aí a ouvir umas músicas e sinto-me bem distante da minha vida, não é? Com a mente aberta para falar deste assunto. E eu evitei ver reacts sobre o Filipe Neto para não interferir com a leitura. Eu vou ver depois, inclusive tem uma leitura que eu vou fazer a seguir que vou ter que ver o vídeo original e depois de ver o vídeo original é que eu vou, por exemplo, respeitar o canal Não Minta Para Mim ou sei lá, algum outro canal assim que falo do assunto para não interferir. Digamos que essas opiniões podem interferir um pouco com a leitura, não é? Fica na minha cabeça, depois quando estiver a fazer a leitura pode deixar-me um pouco desnivelada, um bocadinho fora, não é? Da intuição. Vá, não vou fazer perder mais tempo, já vão quase 3 minutos. Vamos lá, vamos saber se o Filipe Neto se ele. Eu tenho aqui duas perguntas. Se ele vai ser processado, não é? E qual é o caráter dele frente a esta situação da Blaze? E eu acho que a primeira é mais curiosa, porque a segunda, muitas pessoas já têm a sua própria opinião. A sua própria opinião formulada. Vamos lá, Filipe Neto. Vamos saber sobre se ele vai ser processado, tá? Porque parece mais simples, uma coisa mais de sim e não, porque o caráter acho que vai ser algo mais expansivo, dinâmico. Vamos lá. Há uma coisa que eu gostaria já agora de saber, é a data de nascimento deste Filipe Neto, não é? Que é importante. Aparece logo aqui, é rápido. 21 de janeiro de 1988. Portanto, ele é do signo Aquário, tem 35 anos. Filipe Neto, do signo Aquário, 1998, 21 de janeiro de 1998, 35 anos. Ele vai ser processado em relação à Blaze. Universo. Jesus Cristo clarifique, traga a verdade, somente a verdade. Para que saibam as pessoas do vídeo, nesta leitura, para que saibam todas as respostas aqui dadas, não é meu mérito, tá? As leituras assertivas são informações que o universo passa através de mim, que tanto tem vontade, não é? De mostrar e assim trazer aquilo que o universo quer que eu vos traga. Então, não existe mérito. E Filipe Neto vai ser processado? Ora, interessante. Vamos ter a mais, porque isto é um vídeo como todos os outros, não é? Mas isso é gravado e se eu trago para o meu canal é para ter a certeza. Filipe Neto, nascido a 21 de janeiro de 1988, do signo Aquário. Clarifica aqui mais, continuo.
Blaze, Flipnet e Blaze. Flipnet será processado? Será processado o Flipnet? Aqui estas duas estou na dúvida qual delas a primeira. Portanto, eu vou já começar aqui com estas peças. Pronto. Então, é assim, alguém agiu mais com a emoção do que com a razão. E agora essa pessoa, não é, Filipe, possivelmente está controlado por medos e pensamentos negativos, que é normal. E não existe argumento, não é, para esta situação, a não ser, que não é argumento, claro, mas existe aqui uma tentativa talvez de... Não, desculpem, acho que não é uma tentativa. Esta carta me parece uma atitude que houve da parte de alguém, porque isso lhe trazia segurança, não é? Segurança de forma fácil através aí de uma parceria. E senti, tá, que haveria isto para dizer. Agora, se ele vai ser processado, acho que não. Que me parece que não, que ele não vai ser processado. Eu fiz a pergunta e esta foi a primeira fila que me parece dizer que não. Agora, se o Filipe Neto vai ser processado, estas cartas falam que existe uma possibilidade, está bem? Já que ele agiu mais pela emoção que pela razão, para manter que já tem, mas para ter ainda, né, mais prosperidade, por ter agido de uma forma um pouco, digamos assim, não é, imoral, e ele vai tentar arranjar uma estratégia, tá, planejada em grupo para resolver esta situação com perseverança, tá bem? E trazendo, não é, alguma toxicidade, sendo um pouco mais tóxico, e vai ser tóxico, sim, tóxico em relação... Esta carta fala também, por exemplo, mentiras, não é mentiras, algo que é possessivo, que não é saudável, e até poderia ser, sei lá, como por exemplo, negar a situação ou manter-se. No entanto, existem dúvidas e isso vai culminar, tá, numa falta de fertilidade. Não sei se trata-se dos inscritos com ele ou se é ele em relação a esse assunto, tá? Mas existe aqui uma grande tentativa de manter essa estabilidade, tá? O que também é normal, vista a situação dele. Fala aqui estas duas cartas que... o Louco Invertido e o 3 de Ouros, numa parceria que realmente lhe está a trazer bastantes problemas, que vai trazer bastantes problemas, daí a grande possibilidade e também devido ao Imperador, que numa leitura de si não significa talvez, devido a estes dois fatores, me parece aqui, e por isso é que eu falei, de uma grande probabilidade, está bem? Existe sim uma grande probabilidade de ele vir a ser processado, e por isso eu vou clarificar mais para conseguirmos ter uma resposta mais específica de sim ou não. Portanto, ainda não é a resposta, tá? Só mais um minutinho e vamos lá. Ser processado em relação à Blaze, vai ser processado.
de certa forma existem decisões a serem feitas, e é isso que fará com que haja uma resposta em relação a isso. Talvez a forma com que ele se retrate em relação ao tema. Mas, no entanto, existe a outra parte, que são seguidores que confiaram nele, não é? Que não tiveram prosperidade e houve muito aborrecimento, não é? E, portanto, muitos decidiram falar, não é? Confiaram também daquilo que ele disse, não é? Mas não foi isso que aconteceu e confiaram nele. Mas vamos lá. Sucesso. Ele tenta redimir de certa forma, o Filipe Neto, e ele vai talvez tentar criar alguma transformação e se ele conseguir essa transformação, que leva tempo, que tem que afetar aí o coração das pessoas, não é? Tem que levá-las a crer que ele sente, não é? Talvez uma certa lamentação, e existe um desejo de voltar a ter a estabilidade dele de uma forma rápida, e ele vai, não é, fazer para que isso aconteça. E, para ser sincera, digamos que está a haver aí por detrás dos bastidores, digamos assim, uma tentativa para se resolver esta situação. Vocês sabem que o tarot fala sempre de aquilo que está em redor, e isso até faz com que fique mais específico, para chegar aqui e dizer logo sim ou não, né? Sim ou não. Quando o futuro depende de nós mesmos, não é? E agora vamos a ver aí se ele vai ser afetado, se vai haver impacto, pronto, a ver se tarot, se é a forma com que, é assim, existe uma suspensão, não é? E isso lhe trouxe bastante fardo, triunfo, mas também bastante fardo, e ele tenta encontrar estratégias para encontrar a sua estabilidade. Ele olha para o que aconteceu, não é? Para o que está a ocorrer, ou para o passado, independentemente, é alguém olhar para algo e realmente necessita bastante temperança, talvez aí para tomar decisões, mais uma vez digo, não é? E Tarot, eu muito curiosa, mais uma vez pergunto, por favor, existe probabilidade, né, de... Olha, vamos antes falar aqui do caráter dele, só um bocadinho, para tentarmos sintonizar. Vamos lá. Bastante triunfos.
tá? Bastante triunfos, bastante prosperidade. É assim, ele diz aqui que ele não sabia, não é? Que ela roubava as pessoas, tá? No princípio, quando ele começou, ele não sabia, ele simplesmente aceitou também porque era um dinheiro também, não é? Um bom dinheiro que concretizava em alguns aspectos e vamos lá ver se ele pesquisou sobre o assunto, se a algum momento ele deu em conta o que estava a acontecer. A Leif não era confiável. Tá. Acho que serão assim demasiadas cartas e... Bem, eu vou tirar uma nova tiragem, tá? Isto é um fardo para ele, tá? E em algum momento ele até pode ter dado conta do que estava a acontecer. Ele deu conta em algum momento do que estava a acontecer. Sim, e simplesmente ele não digamos que não foi algo que o agradou, não é? Mas ele não fez nada em relação a isso. De certa forma, recuperar-se, procura recuperar-se. Diz aqui que em algum momento ele pode ter recebido notícias que não foram muito agradáveis, resultado das ações dele. E sim, realmente, talvez por causa disso ele tenha dado conta, mas ainda assim a situação manteve-se até piorar e piorar e piorar. E então agora vamos aqui falar as cartas que saíram em relação ao caráter dele. Em algum momento ele se sentiu estagnado, sim, há objetivos que não estava a conseguir ter alcance, mas ele é uma pessoa independente e confiante, tem um ar, não é? Traz um ar para muitos de sofisticação, dignidade e é apreciado. É uma pessoa que se esforça sempre para se manter financeiramente e profissionalmente, porque há aquelas pessoas que já se sentem estáveis e então começam a desvairecer e ele é uma pessoa que está sempre a lutar. E é uma pessoa com bastante harmonia, mesmo em relação às suas parcerias, ele tem bastante harmonia nas parcerias e também talvez nas relações, e existe um forte desejo de empreendedorismo, tá? É alguém com tudo, mas de certa forma existem momentos em que também sente dúvidas, como todas as pessoas têm os seus medos, suas intrigas, mas é alguém que se transforma, tá? Independentemente de ser para pior ou para melhor, como todos nós. Existe, devido ao 4 de ouros invertido, espiritualmente há uma necessidade de relaxar o controle e de evitar também obsessões. E também no caso, de certa forma, pode haver em algumas situações um padrão de desvio de caráter, tá? Por exemplo, mesquinharia, avareza, talvez um desequilíbrio espiritual e dificuldade de desenvolvimento, talvez nesse âmbito. Mas é o que as cartas dizem aqui, o significado do 4 de ouros invertido, quando se trata aí de falar de personalidade e de alguma situação relacionada também a caráter. Mas existem aí certas situações aí em que houve, não nesta situação da Blaze, não é? Mas da personalidade dele em si, o rumo na carreira dele, houve aí uma situação ou outra em que talvez tenha havido ausência de malícia, tá? Independentemente de não ter parecido. E em outras situações, alguma antipatia, tá? Cobiça também. Mas sempre a renovar-se, não é?
Vamos lá, Filipe Neto, aqui o outro baralho. Clarifique o Filipe Neto em relação à Blaze, quanto à tal questão da inocência dele em relação a esse tema. Se ao fim e ao cabo, se ele é, podemos dizer que ele é ou não inocente, tá? Se quando ele descobriu, se ele deu conta, se pode acontecer às vezes pessoas assim, não é? Ainda por cima, o Filipe Neto, como o Filipe Neto, com tanta coisa em redor, com tantas coisas para fazer, não ter dado conta, mesmo ter-se apercebido, não ter resolvido aí a tempo, não ter conseguido lidar com todos os aspectos divergentes da vida dele e ter feito com que ele se atrasasse e isso trouxesse problemas. Acho que não, mas vamos dar esse crédito, perguntar ao tarô aqui em relação ao Filipe Neto. Filipe Neto, 21 de janeiro. 21 de janeiro de 1988. Como é um assunto tão polémico e tudo mais, eu acabo por ficar a fazer leitura, meto stop a câmera, fico aqui a pensar, ai, não sei o quê, como se estivesse preocupado, como se tudo o que eu tivesse a dizer tivesse sido dito a verdade, ok? E mais uma vez eu vou dizer aquilo que a minha intuição está a falar e não quero que olhem para isso como por verdade, porque tanto o tarot em si, vocês sabem que uma pessoa pode errar a leitura, portanto, tá? Que é para eu me sentir à vontade, porque está a pesar muito em cima de mim e assim eu acabo por não me libertar com vocês. É assim, pareceu-me o seguinte, que houve falta de decepção, falta também de saber, tá? Em si o que estava a acontecer e daí pouca reflexão, pouco conflito mental. Tudo isto foi mais talvez pelo dinheiro, pela aquela satisfação que ele trazia. De certa forma ele também, digamos aqui, talvez ele tenha sido um sacrifício que ele não, talvez de certa forma optou por fazer, não é? Como se também já estava destinado, de certa forma, era uma forma fácil daí de captar dinheiro. Eu acho que ele só olhou para isso, sim. Foi ali uma oportunidade também de restaurar as energias dele, a vitalidade dele, sentir também mais controle, mais poder. Ele achou que era o tempo dele, a oportunidade dele, de certa forma, tá? Portanto, eu acho que não vou estar a inocentá-lo de certa forma, porque nós somos sempre responsáveis pelos nossos actos e de certa forma não é? Ele avistou mais esse lado, não propriamente estar a olhar e pensar, eu vou enganar as pessoas. Eu nunca, acho que propriamente não é isso, não. Ele olhou talvez como um negócio, não é? De certa forma ele soube mais tarde dos prejuízos que estavam a acontecer, mas não fez muito em relação a isso. Deixa-me aqui clarificar aqui uma situação para responder agora a isso. Se ele fez alguma coisa em relação a isso, quando soube, pelo menos se tentou fazer alguma coisa. Vamos lá. Apareceu aqui um 8. Quando estava a virar as cartas havia uma carta que era a única que estava virada e era o 8 de que fala de negação, de certa forma ceguez, e uma palavra simples assim dita. Por exemplo, talvez ele... Sabem aquele estado de negação de nós não procuramos pesquisar, queremos que seja assim, vamos para aquela forma, acreditamos e não procuramos pesquisar e sei lá, olhem, vocês conhecem, por exemplo, aquele tipo de pessoa, não sei se ele é assim ou não, mas existe aquele tipo de pessoa que tu dizes que ele diz que é assim e tu podes até mostrar uma pesquisa que ele vai dizer, hoje em dia existe muito fake news, ou seja, não há nada que faça provar o contrário daquilo que ele pensa. Não estou a dizer que ele é assim, mas existe aí uma energia disso. Vamos clarificar, está bem? Vamos ver agora a resposta. Já deu para perceber que existe aí, de certa forma, uma falta de caráter e que ele, houve algum momento em que ele soube, através de outras pessoas, pelo menos que perderam, o que estava a acontecer. Agora interessa saber se ele olhou e pensou, é normal nos jogos há pessoas que perdem, não é? Como ele tem dito, foi o único vídeo aí que eu vi dele. Porque React já disse que não vou estar a ver agora, mas tenho muita vontade.
ou se simplesmente ele sabia e se fingiu agora não saber. Tá, vamos saber então o que é que o tarot diz. Não é, mais uma vez digo para não olharem para isto como uma dita verdade, e não estou para aturar processos que não têm sentido. Processos, quando eu estou só a fazer uma leitura de tarot, a ver aí as perguntas, o que é que o tarot diz, vamos lá. Bem, se ele tentou fazer alguma coisa quando soube, isso realmente trouxe-lhe alguma mágoa, alguma tristeza, porque trazia-lhe fertilidade, sim. Em relação aqui, a pergunta foi se, se ele tinha consciência, não é? Que as pessoas estavam a ser roubadas, e disse-me aqui que não, tá? Ele não tinha consciência, provavelmente, que as pessoas estavam a ser roubadas. Estava decepcionado aí com as coisas que o tempo começou a saber, talvez decepcionado porque isso trazia-lhe fertilidade, e ele não soube, quando ele descobriu o que aconteceu, ele não soube como dar talvez o primeiro passo, sim. Mas ele não sabia, e é assim, ele é uma pessoa com muitas oportunidades, afeta as pessoas, muitas estabilidades e compromissos. Talvez até não tinha necessidade disso, não é? Correr aí esse risco, digamos assim, e por isso é que talvez lhe trouxe bastante decepção em relação, não por as pessoas estarem a ser roubadas, ou não estar a correr bem, mas porque isso é uma coisa que lhes traz estabilidade e é difícil largar a mão, tá? Talvez muitas pessoas criticam, não é? Mas é isso que acontece, mas isso é muita falta de caráter, tá? Mas existe aqui talvez uma falta de investigação, não digo, mas uma ceguez da parte dele, não querer ver, não querer olhar, a ser algo que sim, que lhe trazia estabilidade. No entanto, é uma pessoa com bastantes oportunidades e talvez isto seja, portanto, um dinheiro fácil ali que entra, mas isso, em minha opinião, nada desculpa, porque assim, tendo o poder que tinha, só tinha que investigar, portanto está de facto claro que ele não se importou com os inscritos, não se importou perante o tarot, não se importou com os inscritos, não se importou se alguém estaria a ser roubado ou não, mas em si se poderia ou não dar problemas, os seus medos, os seus anseios em relação à sua imagem, ao seu, não é? E em si uma certa negação, porque é difícil largar a mão um dinheiro tão fácil, tá? É isto que me está a aparecer no tarot. Tá bom? Nada contra, nada a favor, apenas uma leitura de tarot. Usei o meu método, tá? Se quiserem, até posso tentar fazer aí um outro vídeo com um método diferente. E eu tenho uma bíblia de tarot, que existem aí vários métodos para perguntas, mas eu sei o que faço, e isto é uma leitura livre que eu acabei de fazer, em que eu faço as perguntas e as cartas respondem. Portanto, não digo que existiu, talvez não digo que tenha existido uma ingenuidade da parte dele, porque existe uma equipe, existem mais pessoas da parte dele envolvidas. Talvez isto tenha sido algo que dava jeito a todos, e eles tentaram, talvez entraram em negação e tentaram ver só olharam para o lucro, não pensaram nesse aspecto, talvez nem tinham pensado nesse aspecto. Pensaram ao menos nesse aspecto, a equipa dele, alguém tinha pensado nesse aspecto. Muito difícil dizer que não é? Assim, bastantes oportunidades, bastante, independentemente de que existiam várias decisões, existiam várias oportunidades, uma energia de desejo de realização, não é? Mas também deixaram ótimas oportunidades passarem, não é? Porque só almejaram aquela oportunidade e não pensaram nas consequências. E foi isso que aconteceu.
tiveram muita vontade, estabilidade, independentemente do fardo, houve muita celebração, talvez aí da parte de alguém, alguma vitimização, talvez, aí, mas é algo que trazia prosperidade, tá? Independentemente dessa renovação, não muito assim fora do conceito moral, que é jogo também, isso trazia estabilidade, contentamento, tá? Portanto, a pessoa recebe ali o dinheiro dela, não é? Não sabemos, não é? Mas independentemente de tudo, uns milhões a mais nunca é demais, não, digamos assim, não é? Dinheiro que entra fácil também sai fácil, e assim, estilos de vida que exigem com padrões assim bastante caros, não é? Estilos de vida mais elevados acabam sempre por ser bem mais caros e os gastos são bem mais caros e tudo é visto de uma forma diferente, não é? E por isso também não é tão fácil, digamos, não vai sobrar tanto dinheiro do que sobraria se tivesse o estilo de vida de uma pessoa pobre, não é? Com uma pessoa com ordenado mínimo ou com alguns milhares, porque vai sempre aumentando, mas isso é, pronto. E olha, não vi nada a fazer, ele quis e prontos. Impossível ter dito que não. Impossível dizer que não. É essa a proposta. É isso que as cartas me dizem. E ele pensou que alguma vez poderia ter problemas com isso. Ele pensou em relação a isso. Houve planejamento. Ele não acho que não é como mais uma vez eu digo, não planejou a pensar nisso, só pensou na estabilidade e no material deles, que estão ali choramingar porque querem passear, mas pronto, só pensou no material e na estabilidade dele. Acho que nem houve aí um visionamento sobre essa situação, mas como eu digo, tem uma equipa, não é? E talvez tenha havido aí uma outra pessoa que possa ter se percebido, mas quando, sei lá, imaginem, vocês estão num grupo de pessoas todas que concordam com um fim, que sabem que se negares aquilo, o canto estás a perder, ou pensas naquele momento que estás a perder, não é? É muito difícil de bater contra, não sei. Não sei. Vamos lá ver. Só mais essa pergunta aí. E depois encerramos o vídeo. Alguém da equipa dele, ou alguém da equipa dele pode ter dado conta do que estava a acontecer em algum momento. Pode ter dado conta, alguém da equipa dele, de que as pessoas estavam a queixar-se muito de problemas. Uma vez digo, era uma situação que lhe trazia muita perda financeira. É olhar para esse horizonte, não é? Muita falta de fertilidade, não é? Fertilidade, não é? Para alcançar aí os objetivos dele, as metas. Mas sim, houve aí alguém que possa ter sentido um fardo, que o seu coração, digamos assim, era um obstáculo, tá? Talvez alguma vitimização. Pronto, acho que há bocado também saiu essa carta, não é? Acho que talvez vocês deviam deixar aí nos comentários as perguntas certas. Eu acho que está-me aqui a faltar algumas perguntas, eu estou a sentir isso. Também é um tema que eu fiz para chamar mais pessoas para o canal e não é que não me interessa, acho engraçadinho, mas daí a aprofundar, não é? Então façam aí as questões que acharem certas e eu respondo diretamente nos comentários. Não vou estar depois aí com videozinhos, tá? Eu respondo depois diretamente nos comentários as perguntas certas sobre este tema, o que é que acham que devia perguntar para conseguir ser mais específica, tá bem? Imaginem, vocês estão numa equipa, estão a receber bem, também não é fácil chegar ali e dizer que não. Ai, dá mosca. Não é fácil também chegar ali e dizer que não. Não quero mais, isto não pode continuar, temos que parar, não é? Também não é fácil. Mas que digam, sim, o meu caráter é maravilhoso, eu chegava logo, mandava tudo para os ares, não é? O meu emprego, tudo, a minha estabilidade, tudo, acho que não é bem assim. Talvez possa
Não sei se alguém procurou ou não procurou sair dessa situação. Algum deles procurou ou não procurou sair dessa situação. Houve conflitos, sim senhora, tá? Houve alguns conflitos, um receio, mas também houve comunicação, tá? E muitos deles não é que tenham um mau coração, não é que sejam más pessoas, mas eles não escutaram a voz interior deles. Houve muita suspeição e desigualdade e situações. Não deu para processar, não deu. Não era fácil de reagir, tá? Portanto, façam aí as perguntas que quiserem e eu respondo, que senão eu vou andar aqui e volto às mesmas coisas. Eu acho que já tenho a resposta em si. Só que, como é o que é, né? O assunto que é, eu só quero ter a certeza. Sim. Não pensem na minha vida, não me foquei em nada mais senão isto, e isso é bastante importante, a concentração, tá? E também não desviar aí, não é, através deste tema para, por exemplo, eu nunca gostei muito dele, então eu tenho que afastar isso de mim para conseguir fazer aí a leitura do caráter dele, por exemplo, tá? Diz aí algum comentário que seja gratificante, que traga boas informações. E é isso, pronto. Aqui está a leitura feita aqui com estes meus 3 baralhos, Psice, Tarot, Rider Tarot e o Tarot Dourado. Com licença. Obrigada a todos. Metam um like, inscrevam-se no canal se gostarem deste tipo de assunto. Podem deixar dicas sobre o que gostavam que eu fizesse. E até ao próximo vídeo. Atenção aos inscritos, que eu depois virei com as leituras semanais, que não será sempre, mas uma vez ou outra vou largar. Receio em relação ao signo de Câncer estar a fazer vídeo, porque é realmente aquele signo que quase não tem visualizações. E é muito complicado, não é? Estamos a esforçar-nos e depois também não posso culpar o público. Além disso, nem sou certa, ultimamente, com os vídeos, mas foi uma fase, isso depois vai ser equilibrado, porque eu quero deixar isso que seja certo, não é? Os dias que eu lanço os vídeos, que é para os inscritos saberem e continuarem a vir cá e poder crescer dessa maneira, que senão não vou crescer, vou estar sempre, uns vêm, depois vão embora, depois podem vir novos, mas os anteriores já foram, digamos assim, não é? Portanto, espero que tenham ajudado, tenha sido interessante, e até o próximo vídeo.